De tudo que você estuda, o que você pode estudar mais? Eu fiquei sabendo que você é muito bom. Por exemplo, uma coisa que me intriga muito, cara, é a diversidade da igreja hoje. Antigamente, quando eu era criança, tinha um tipo de crente só. Feio, pobre, radical, e é isso. Normalmente era isso. Né? O que você conhecia, né? Não, O que as você... pessoas tinham essa visão, né? As pessoas. É, Quem é aham. crente? Cara, é o cara que é feio, que é pobre e que é fanático. Essa era a visão do crente, né? Claro que era muito preconceituoso essa visão e tudo, Sim, mas sim, era a sim. visão que se tinha quando era criança. A gente tinha vergonha de falar que era aquele na escola, pô, vergonha demais. Aí foi crescendo, outras igrejas foram sendo criadas, outras. E hoje uma diversidade muito grande de vários estilos. Você estuda muito sobre isso também, né? Tipo, tem igreja que pode batizar, tem igreja que a mulher pode ser pastora, e tem igreja que não pode. Por Sim. exemplo, qual igreja que não pode ser pastora, por exemplo? Deus é amor não pode. Deus é amor, eu acho que não pode. Eu não tenho certeza. A Batista já pode. Depende da Batista. Ainda é mesmo? Se for uma Batista mais tradicional, não pode. Uma Batista mais renovada, pode. Fala um pouquinho dessas diferenças que tem. A presbiteriana, as principais diferenças das igrejas, assim, de mulher que pode, homem não pode, pode dançar, não pode dançar, tem que deixar. Como é que é isso aí um pouquinho? Então, eu acho que isso tem a ver, a gente chama de assuntos secundários, né? Existem os assuntos primários, existem os assuntos secundários. Os assuntos primários seriam aqueles que a gente pode dizer que estão no credo apostólico, né? A fé em Deus o Pai, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, e na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, de acordo com o credo apostólico, né? O Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o agente da salvação. E aí o que acontece? Aí você tem os assuntos secundários, que é tipo assim, beleza, Jesus é o Salvador, mas sou eu que escolho a salvação ou é Deus quem escolhe a salvação? Isso é um assunto secundário. Os presbiterianos, por exemplo, acham que exatamente, que já aí está predestinado. O cara nasceu Isso. para se lascar, outro para se dar bem. Não, então, aí não é bem assim. Na verdade, a predestinação Foi mal. presbiteriana é o seguinte: de acordo com a Bíblia, todos estão condenados. Quando Adão caiu, todos estão condenados. Então, na visão do presbiterianismo, o que Deus fez? Desses todos que estavam condenados, ele decidiu salvar um povo para ele. Então, se você vê dessa maneira, você vê muito mais misericórdia do que acepção. Entendi. Porque, na verdade, se todos estavam condenados, Deus tem a obrigação de salvar alguém? Não, Deus não tem a obrigação de salvar ninguém. Nós estamos em estado de condenação pela nossa própria escolha. Sim. Não foi Deus quem nos condenou. Escolha de Adão. Sim. Mas Adão, de certa maneira, ele é o representante de todos nós. De certa forma, se nós estivéssemos no lugar de Adão, todos nós teríamos feito a escolha que ele fez. Dentro dessa visão, se eu sou presbiteriano e eu sou escolhido, eu chego lá e vejo Adão, eu como ele na porrada. Não, de manhã, pessoa, você tá lá e fala, você aqui não, cara. Ou não. Ou você vai chegar lá e falar assim, cara, o seu erro me fez enxergar a graça de Deus. Ou então pode falar assim, cara, o seu erro fez meu pai ficar lá pra trás. Cadê meu pai que não veio pra cá, meu irmão? Então, o Divan não vai. Então... Mas, irmão, eu já editei os vídeos, vou passar vídeo lá na hora. Eu que vou editar os vídeos. Então, aí, exemplo, dentro da visão presbiteriana, Deus entra em aliança com um povo, né? Sim. E você, por fazer parte desse povo, você tem uma aliança com Deus. Assim como Deus, ele fez uma aliança com Abraão, mas pensando numa nação, num povo, né? Uhum. Então, os indivíduos são beneficiados pela aliança porque eles estão debaixo de uma aliança maior. Então, exemplo, no seu caso, Deus não entra em aliança com você, Deus entrou em aliança com a sua família. Né? Então, Deus tinha uma aliança com a sua mãe, Deus tem uma aliança com a sua história, com a sua família. E aí, você colhe dos benefícios se você decide se colocar debaixo dessa aliança. Entendi. Entendeu? E qual a outra denominação que pensou o contrário disso? As outras todas. Né? Aí você tem o pentecostalismo, a visão da obra... Assim, tem vários tipos de pentecostalismo também, mas o pentecostalismo, que a gente chama de pentecostalismo de cura, né? Esse pentecostalismo mais recente, ele tem uma visão mais individualista da salvação. Ou seja, eu me achego a Deus, eu firmo um relacionamento com Deus, é a minha escolha, é a partir do que eu escolhi, então a relação com Deus é firmada. Então, na visão que a gente chama de arminiano,
quando Cristo morreu na cruz, ele tornou possível a salvação. Na visão calvinista, Cristo se entrega na cruz pelos escolhidos. Então, Cristo não morre na cruz por todos. Ele morre na cruz por aqueles que foram escolhidos por Deus. Essa é a visão calvinista. Calvinista, isso. E a visão arminiana é: Cristo morreu na cruz para tornar possível o acesso a Deus. Quem é que desfruta desse acesso? Aqueles que escolhem, né, se beneficiar por meio da fé. Entendeu? Então, seria mais ou menos isso, assim. E uma vez salvo, salvo para sempre? Sim. Uma vez salvo, salvo para sempre. E tem igreja, por exemplo, que pode batizar nas águas. Tem umas de batismo diferente também? Tem. Aí a visão, exemplo, a visão presbiteriana, eles batizam por aspersão. Porque é uma visão de que a nova vida vem do alto. Quando Cristo foi batizado nas águas, a Bíblia diz que o Espírito desce sobre ele em forma corpórea como que de pomba. Então, na visão presbiteriana, o batismo é por aspersão, por quê? Porque a nova vida vem de cima, você recebe essa nova vida do alto. Dele, assim? Isso, aí você joga, isso, exatamente, sim. Isso. Mais ou menos como o batismo católico, sim. Né? Já na visão batista, o batismo é por imersão, porque a palavra batismo significa isso, né? Imersão. E aí vem dentro do contexto ali de que você é imerso na vida de Cristo, você é imerso em Cristo para viver uma nova vida. Jesus foi batizado como? Mergulhando ou mergulhando? Então, mergulhando. Então é isso mergulhando. Aí. Na realidade, todos os dois então, resolve, né? Não, exatamente. Então, aí você tem um documento antigo na igreja que chama Didaquê. Esse é o primeiro documento que se tem na história da igreja que fala como que as práticas que a gente chama batismo, ceia, deveriam ser feitas. E aí no Didaquê tem uma informação muito legal. Porque, exemplo, o pessoal na história da igreja já discutiu se tem que batizar em água parada ou em água corrente. Se tinha que batizar por imersão ou por aspersão. Que dia que tinha que batizar? Aí no Didaquê fala assim, cara, não interessa. Se é em água corrente ou água parada, se é por imersão, se é por aspersão, se é no domingo, se é no dia de semana, o que importa? Importa é batizar. Mas você não acha que... Ok, com relação a isso tudo bem. Agora, voltando à questão da multiforma da igreja, nesse aspecto, eu acho muito confuso, porque você pega assim, o movimento pentecostal, aí você já falou que tem várias vertentes do pentecostal. Isso. Aí tem o movimento batista, tem várias vertentes do movimento batista. Então não é só dividido em batista, universal, renascer, bola de neve, e vai... Não, dentro de algumas ainda tem as divisões lá dentro. Não é muito formado, não é muito confuso, não. Até agora o negócio de LGBT é tanto que eu não sei mais. Então, pode ser que sim. Não, porque tem igreja LGBT também. Eu sei, Alex, mas essa comparação não é... É questão de doutrinas. Não, mas eu então, o que acontece é o seguinte. Pode... Fala da igreja do Divan fica assim. Pode... Fala da igreja que ele foi presbítero, ele fica assim. Entendi. Mexeu você que fundou, então. Mexeu no passado. Você que fundou. Presbítero, minha filha. Tá amarrado, em nome de Jesus. Ficava lá, se vira... Deixa aqui. Então, assim, pode ser perigoso. Mas o que acontece? Exemplo. O neopentecostalismo ele tem muitos problemas, principalmente teológicos e tudo mais. Mas ele tem uma preocupação que às vezes as igrejas históricas se esquecem. Qual é a preocupação? Com a vida do indivíduo. Sim. Então, exemplo, por que hoje o neopentecostalismo, essas igrejas de massa, crescem muito? Porque os caras estão preocupados com a vida das pessoas, o sofrimento que o cara lida todo dia. Mundial. Isso, exatamente. Então o cara tá preocupado. Universal. Exatamente, o cara tá preocupado se a mulher... A dona de casa lá tem o que comer. A Genotruque, ó. Isso aí, né? Confundi, cara. Não. Confundi aqui, mano. É porque então esses caras têm uma preocupação. E é por isso que as pessoas se identificam. Porque, cara, exemplo, pensando no contexto brasileiro. Cara, a maior parte da população tá preocupada como que vai pagar a conta amanhã, entendeu? Principalmente o pessoal que vive nesse contexto de periferia e tudo mais. Então, o neopentecostalismo, né? Que é esse pentecostalismo aí mais recente, ele é preocupado muito com o dia a dia das pessoas. Exemplo, o protestantismo histórico, às vezes ele perde a sua força, por quê? Porque ele é tão preocupado com a doutrina, que ele esquece que se essa doutrina não tem uma aplicação para a vida das pessoas, é doutrina por doutrina, entendeu? Sim. Então, em certo sentido, eu não acho que seja ruim. Por quê? Porque você tem ramos dentro do cristianismo que as pessoas conseguem se identificar com ele, entendeu? Então você tem o cara ali que
talvez ele veio a Cristo por meio de um neopentecostalismo, entendeu? Porque atendeu a necessidade dele, tinha uma situação. E talvez esse cara nunca vai parar ali, entendeu? Às vezes o cara teve um encontro com Cristo ali na igreja X, eu ia falar o nome aqui, mas deixa pra lá. Mas ele não vai parar ali, porque ele percebe assim, cara, beleza, eu preciso de um pouco mais de profundidade. Cristo não pode ser pra mim só um santo milagreiro, entendeu? Um profeta. Ele tem que ser mais do que isso. E aí o cara vai ter um aprofundamento, entendeu? Vai buscar ter um aprofundamento maior e vai crescer no conhecimento da graça de Deus, entendeu? Então, se fossem só as igrejas históricas, eu acho que muitas pessoas deixariam de ser alcançadas, entendeu? Inclusive, assim, eu vi uma crítica esses dias de um amigo meu, que até mora aqui em Orlando, falando assim, exemplo, eu fiz um seminário, né, na Lagoinha, e depois eu fiz um outro seminário, do seminário Reformar e tudo mais, que tem um viés teológico muito bom, muito saudável, mas às vezes essa galera que tem um viés teológico muito bom, muito saudável, é tão crítica, que eles repudiam todo mundo, ninguém tem acesso, entendeu? Então o cara que tá lá do lado de fora, que nunca teve um encontro com Jesus, fica olhando e fala assim, mas... E aí às vezes pro cara é mais fácil se identificar com uma igreja que tá falando o que ele precisa, a linguagem que ele entende, do que uma linguagem com uma teologia muito densa, mas que não tem aplicação para a vida dele.